Muito bem, vamos lá, Alexandre. Você que estava aborrecido aí com o Lindbergh falando aí, vamos lá, começa contigo Eu não então. sei como é que está o processo dele com relação ao prefeitura de Nova Iguaçu, quando ele for prefeito. Primeiro, quero mandar um abraço para o Marcondes. Fica tranquilo, Marcondes, eu não sou imune à crítica, principalmente de pessoas inteligentes que escrevem muito bem. E obrigado pela audiência, tá? Com relação ao Hugo Mota, eu já disse aqui várias vezes que qualidade nenhuma, né? Só para deixar claro, a presidência da Câmara não é inegociável, ela é negociável. Tanto que você negociou, tanto que esse sujeito negociou para assumir a presidência da Câmara e que até agora não cumpriu. Porque uma das negociações, uma das promessas dele para ter o apoio da direita foi colocar o processo de anistia em pauta. Então, mais uma mentira dele, mais uma aberração que esse sujeito faz. E eu disse lá atrás, antes dele assumir, tanto ele quanto o Alcolumbre, e repito aqui, dois seres inertes, que é um retrocesso para o Congresso Nacional, que já não tem muita moral na sociedade brasileira. É uma pena. E o Lindbergh, o que ele fez até agora como político? A não ser vociferar e bancar o valentão em alguns momentos. E só para lembrar, essa turma que é contra a anistia hoje, pediu lá, quando o seu Luiz Inácio foi condenado por dezenas de juízes, queriam anistia, estavam lá pelo Congresso. Eu nunca pedi. Né? Dá uma olhadinha lá no passado. Saudade de uma Câmara presidida por um Ibsen Pinheiro da vida, né, Alexandre? Saudade de um Congresso operante, né? Entendeu? Muito bem. Está faltando, né, Cícero, um Congresso operante. Vai lá, Josnelli, então. Eu acho que falta um Congresso decente, com vergonha na cara. Acho que é melhor, melhor definição. A gente nunca esteve assim, talvez no tempo que eu estou envolvido assim, com política, eu nunca vi um tempo tão crítico à situação do Congresso Nacional como nesse momento, desmoralizado. A situação é complicada. Você vê o presidente dizer que é inegociável, quando, na verdade, todo mundo sabe que a presidência é negociável, até porque não faz nenhum sentido que ele é presidente e ele não aceita negociar. Não é negociatas, no sentido negativo, mas tem que existir os acordos. É possível, sim, que o presidente mude de opinião na hora que for necessário. E senão, como é que ele é o líder, cara? Ele é o presidente, ele vai ouvir as demandas, as pautas, e aí não vai. Isso aí não faz nenhum sentido. Então, a presidência é negociável, sim, à medida de que o tema seja importante, o que vai ser tratado é de interesse da população brasileira, então tem que ser negociável. E a anistia é essa questão, cara. A anistia hoje, ela não vai... não vai beneficiar o Bolsonaro, ela vai beneficiar o homem do tempo que está aqui em Porto Velho. A gente sabe que precisa. Só a anistia livra o homem do tempo, gente. Só a anistia. Vai livrar a Débora do batom. Então não é o Bolsonaro em si, existe milhares de pessoas que estão nessa situação. Então é um tema que é preciso sim ser negociado, ser sentado, ser conversado. Mesmo que eu tenha uma opinião que não muda, vamos lá, gente. Precisa, nesse momento, colocar o bom senso em discussão. Inclusive, quando o sócio diz assim, quero aqui pedir perdão para esse presidente... O que eu estou entendendo é que não é que ele está pedindo perdão por causa que saiu a história do acordo da anistia. É que houve ali uma treta no privado entre ele e o sócio dele. O clima esquentou e o pau quebrou entre eles lá. E aí o sócio depois pediu perdão em público do que ele deve ter ofendido no privado. Mas houve o acordo, sim. Esse acordo não foi feito com o presidente da Câmara. Foi feito com os líderes. Porque precisa ter algum acordo para que todos aqueles parlamentares ali saíssem da obstrução. Senão eles não iam desistir. Eles estavam ali por tudo ou nada, eles não estavam nem aí mais, até porque... Para que está servindo hoje o Congresso Nacional? Então, o que eles estavam fazendo ali é uma pauta que eles não abririam mão se não tivesse sentado e conversado. Vamos aguardar na próxima semana se esses líderes vão cumprir o acordo, porque está provado que o Hugo Mota, ele não cumpre acordo, ele faz o acordo, ele engana, ele mente, desde que ele esteja no poder. Essa é a verdade. Muito bem, para não dizerem que eu puxei brasa para o assado dos gaúchos, né? A gente teve outros presidentes da Câmara históricos, né? Como o Célio Borja, o próprio Ulisses Guimarães, né? E o Marquesan também, voltando para o Sul, né? O Nelson Marquesan, que foi extraordinário também. Ricardo. O que eu fico absolutamente revoltado é que num país que se intitula democrático,
Ah, a gente vive numa democracia. É muito comum, Josinelli, você ouvir essa expressão. A gente vive numa democracia. E o que é democracia? Quando a maioria sinalizou ir para um lugar e a minoria está dizendo não. Não vai. Não vai. É isso que eles estão querendo dizer para vocês, que é democracia. Metade do Senado mais um, que é a previsão para poder fazer o pedido aí de impeachment, né? Que não é ainda a votação, porque o quórum é outro, é dois terços, que já vai para 54, mas é o primeiro passo. Ou seja, aprovado isso, o presidente pautando isso, aí vai para uma outra discussão. E existe vários, acho que é 26 indecisos, Josinelli. De 26 indecisos, só precisa da metade. Então é muito fácil convencer esses que estão indecisos, pelo menos metade deles, para poder instaurar esse processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, a gente precisa entender que o que está acontecendo é absolutamente sério para moralizar o Brasil, para as instituições voltarem a se respeitarem. É preciso tomar uma providência. Um deputado federal pode ser preso, um senador pode ser preso, pode colocar um presidente da República pode ser preso, todo mundo, um deputado estadual, mas o ministro do STF não pode. Por qual razão? Por qual razão? Se a lei falou também, a lei determinou, ele pode sim sofrer as sanções. A lei não é para todos? Por que que somente os ministros do STF são blindados? Então a gente precisa entender. Quando você vê aí, tem os defensores aí, eu quero ver uma pessoa que está defendendo, por exemplo, o Daniel Silveira, que por ter falado besteira, está lá na cadeia. Um deputado federal eleito pelo povo, está lá preso, sendo tratado como um bandido. E tudo que ele fez foi falar. Não saiu um ataque, não saiu uma arma, um tiro, nada. E o que ele está pegando, a pena que ele pegou, é maior do que se um teu filho fosse agredido, violentado, abusado. Pode ter certeza que o abusador estaria solto. E aí? Você concorda com isso? Então a gente precisa também ter um pouquinho de bom senso. Parar de olhar somente para a bandeira partidária, porque se tudo isso que estivesse acontecendo fosse para pessoas da esquerda, eu tenho certeza que o Edson Silveira estaria aqui reclamando, olha, isso é um abuso, isso é um absurdo. O que o ministro, quando o STF fez aquela prisão contra o Lula, admitiu a prisão em segunda instância, quando houve a condenação em segunda instância, eles falaram isso é um absurdo. Agora, só porque o canhão virou de lado, agora deixou de ser absurdo, a gente precisa ter essa coerência, saber analisar sem paixão, sem fanatismo. O que a gente está vendo hoje é um fanatismo exacerbado, sem precedente. Pessoas que idolatram a política e esquecem as evidências, esquecem provas. Contra fatos, não tem que haver argumentos. E vocês contra-argumentam, mesmo a gente apresentando evidências. Então, lamentavelmente, o país está nesse caos, porque as pessoas estão admitindo que o ministro do STF pratique todos os abusos que ele vem praticando. E o Senado e a Câmara Federal são covardes. Esses presidentes que foram eleitos, como o Josinelli falou, para ser pautado esses pedidos, agora está recuando. É um frouxo, é um covarde, é um mentiroso. Muito bem, Edson, por favor, sua vez. Cícero, eu não vejo... Primeiro, o Hugo Mota, quando ele diz que a presidência da Câmara é inegociável, ele fala nas atribuições dele enquanto presidente da Câmara, em que é garantir a pauta, qual é a pauta que vai ser discutida, estabelecer a pauta. É isso que ele diz que as prerrogativas deles enquanto presidente não é negociável. Eu acho que ele está correto, né? É prerrogativa dele, ele tem que ser convencido e, a partir daí, ele tomar as deliberações que melhor convier para a administração daquela casa. Eu fico espantado com o Frota quando nós estamos numa discussão, ele vai lá para outra, né? Ele não tem foco. Aqui o foco é a presidência da Câmara, né? A posição do Hugo Mota. O Hugo Frota vai lá buscar o impeachment do Xandão. Eu não consigo entender que essa turma da extrema-direita, que está maluca porque o Bolsonaro vai ser condenado, eles estão perdendo noção das coisas, perderam a noção da centralidade. Né? Faz um discurso de que não é preciso ser político, não é preciso ser da esquerda nem da direita, nós temos que ter isenção.
quando, na verdade, o pano de fundo todo é a defesa do Bolsonaro. É passar o pano nos crimes que o Bolsonaro cometeu, que foi os crimes de atentado à democracia, foi os crimes de lesa pátria, foi os crimes de golpe, né? Um crime hediondo que, inclusive, planejou o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do ministro da Suprema Corte. Ora, gente, não ter provas? Claro que tem muitas provas. Quais as e provas? é por isso que está sendo julgado. E lá, no território do julgamento, ele está tendo todo o direito de defesa. Deixa Os eu seus fazer uma pergunta advogados aí. estão lá, os seus advogados estão acompanhando, os seus advogados fazem a defesa, se contrapõem aos argumentos. Agora, não foi o PT que denunciou o seu Jair Bolsonaro. Quem denunciou o seu Jair Bolsonaro, é bom lembrar, que foi os comparsas dele, que os delatou. Né? Foi o seu chefezinho lá, seus generais, que delataram que houve crime. Não foi o PT que fez isso. Não foi o Alexandre de Moraes que fez isso. Quem fez isso foi o ajudante de ordem do Bolsonaro. Ora, gente... Que mudou a versão 9 vezes. Eles fizeram uma bobagem tamanha. Fizeram uma bobagem tamanha. Sabe qual foi a maior bobagem? Não ter aceito o resultado das eleições. Eu queria fazer uma pergunta aí. Ao não aceitarem o resultado das eleições, fizeram um monte de lambança. E agora estão fugindo da responsabilidade. Não querem assumir a responsabilidade. Aí manda o Bananinha ir para os Estados Unidos procurar apoio do Donald Trump para intervir na política brasileira. Com ameaças a mais exacerbada possível. Gente, não dá para conversar. Quando o Alexandre de Moraes deixa eu fazer uma pergunta para você. Eles, você tá com medo da tudo pergunta? certo. Quando não defende, fica com esse problema todo. Que você tem tá que com medo da impeachment o Alexandre de Moraes. Pode falar para o pastor. Eu queria saber de você quais são as provas que tem contra no processo do golpismo e se você é a favor que o Homem do Tempo receba 14 anos de prisão porque estava lá gravando uma live. Olha, eu não vi o Homem do Tempo gravando live, não. Eu vi ele fazendo uma live, mas ele incentivando a baderna, ele incentivando o então crime. Então você é a favor, 14 anos de prisão por aquilo ali? Eu vi você é a imagens favor, do irmão você é a favor, do 14 Tempo anos de prisão por aquilo ali? Estimulando aquela baderna do 8 de janeiro. É lógico que... Você é a favor dos 14 anos por causa daquela live? Olha, ele levou a Fala pena, que sim ou não. Não é de 14 anos por um crime só. Ele levou é um crime 14 anos porque ele cometeu 5 crimes. Ele não é julgado por um se crime resume só. A um crime só. Infelizmente, ele foi fazer uma bobagem de ter participado daqueles atos. Então aquela bobagem merece 14 anos de prisão. Ele fez essa bobagem e está pagando caro por isso, infelizmente. 14 anos de prisão por aquela bobagem. Muito bem, vamos lá. Tem que pagar caro por isso, não dá. Gente, se nós ficar todo dia discutindo aqui, agora, todo dia, porque... Entendeu? Agora, o que eu acho, Cícero, só concluir. Conclua, por favor, então. Eu só acho que os companheiros têm que ter coerência nos seus argumentos. Quais são as provas que ele tem no processo? Prova contra Bolsonaro, professor. Quais são as provas? Cita aí pelo menos 3. 3 provas. Eles mesmos fizeram prova contra eles. 3 provas, 3. As próprias filmagens Cita que eles elas fizeram. aí, 3 provas, o nome de 3 provas. Assim, Vamos lá, Alexandre. Vai lá, fala aí. Alexandre pediu 30 segundos. Cícero, Vamos lá, porque só por questão de chamar o respeito ao intervalo. nosso telespectador, eu falei que pediram há 7 anos atrás, não. Foi na década de 1970, início de 1980. Inclusive, o Lula recebe aposentadoria especial como anistiado. Então, o PT já pediu. A Dilma recebeu parcela única. E um detalhe que teve lá na Câmara e passou despercebido. Teve uma deputada do Partido de Esquerda que andou agredindo o Nicolas Ferreira. Se ao contrário, queriam prisão perpétua para ele. Então, para você ver o nível que está. E só lembrando, tá? Já tem um assessor do Alexandre de Moraes fazendo algumas denúncias que algumas coisas conseguiram até foto em rede social. Então, você imagina a qualidade, a legalidade dessa tal apuração, que é tão nítido o golpe que teve o ex-ministro da Justiça, o atual da STF, Flávio Nilo, que escondeu algumas imagens.
Então você imagina por aí a seriedade que é todo esse processo aí. Cícero. Cuidado, teve interferência em 2022, já está vendo aí, já tem um ministro lá se borrando todo. Cuidado que tá vindo novidades por aí, viu? Quem estava no topo um pouquinho acima de Deus, Alexandre, começa a Alexandre, se borrar. você acha que Muito está bem, correto não, os gente, Estados Unidos chantagear o Brasil? deixa eu só fazer uma pergunta chamar- pra Você ele. acha que é correto Deixa os eu só Estados fazer Unidos uma pergunta. interferir Edson, em 2002 para. as eleições aqui? Edson, só fazer uma pergunta para ti, mas uma pergunta séria mesmo. O ajudante de ordem, Mauro Cid, ele mudou a versão dele por 9 vezes. E várias gravações que foram pegas dele, ele falando, cara, se eu não falar o que eles querem, eles não aceitam. Tu diria que um depoimento que foi essa única testemunha, foi o alicerce, foi o que sustentou a denúncia contra o Bolsonaro. E aí, tu acredita que essa testemunha deveria ser colocada em crédito pela justiça para fundamentar uma condenação? Ricardo, Muito me bem, diz vamos uma lá. coisa. Qual é a formação do Mauro Cid? Por Ué, favor, mas- me diga, me repita para mim, qual é a Mas formação os do Mauro canalha Cid? também Tenente tem Coronel. informado que tem- Tenente Coronel. Tenente Coronel o quê mesmo? Ele tem uma especialidade lá, o que ele é? Ah, o que isso tem a ver? Só me explica Não, aí. eu quero saber disso. Quero Porque um compreender cara essa que é parada tenente aí. coronel do Exército Brasileiro, pertencente ao grupo especial de Quilos Pretos, um cara preparado para levar porrada, um cara preparado para apanhar no trecho, vai ceder uma pressãozinha, uma pergunta mais contundente do ministro Alexandre de Moraes. só você ficar 6 meses preso e ameaçar Para, seu gente, pai. Muito bem, para com gente, isso. muito bem. Numa Vamos justiça lá. séria, Vamos numa muito bem. justiça Olha,